todos. É, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença do professor Edgar Lira, da PUC, para compartilhar com a gente algumas reflexões sobre a questão dos afetos na educação. E a gente queria também dar boas-vindas a todos os colegas, ao pessoal da coordenação, da EAD, aos tutores de cada disciplina de seminário, aos representantes dos estudantes dos diferentes polos. E a nossa ideia é, o Edgar vai compartilhar algumas ideias com a gente, já colocou aí a apresentação do PowerPoint, e a gente vai ter um tempo no final para debater, para tirar dúvidas. Então, eu já estou cheio de questões, mas muito brevemente, só queria dizer que a nossa ideia, quando a gente colocou esse tema, era só pensar, porque os afetos costumam ser ou a salvação de tudo, do tipo, só o amor salva, só os afetos é que vão resolver todos os problemas da humanidade, evitar o apocalipse, ou então tudo é culpa dos afetos. De alguma maneira, a gente não consegue poupar porque a gente é levado pelos nossos afetos e desejos e acaba consumindo o que não precisa, ou a gente perde o controle dos afetos e diz o que não deve. Então tem esses dois discursos meio estereotipados de que eles são a solução ou eles são a razão de todos os nossos problemas. A gente está aqui querendo debater outras possibilidades, né, de trabalhar com os afetos, especialmente em sala de aula. Então, eu agradeço a presença de todos. Passo a palavra à nossa coordenadora, a professora Adriana, que vai fazer uma fala também de apresentação. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui. Eu sou recém-chegada, talvez nem todo mundo me conheça, mas eu recém-cheguei na Unirio em 2019 e também a Unipead, né, agora em 2021. E é uma grata surpresa estar mais uma vez aqui partilhando esse espaço e principalmente num tema que me afeta diretamente, porque eu também tenho toda uma ligação, né, com a questão do que eu chamo de linguagem emocional, mas assim, eu acho que esse tema, como nos afeta tanto na sala de aula, como somos afetados o tempo todo, né, nesse momento de pandemia. Então, essa terceira semana acadêmica de seminários de práticas educativas da pedagogia à distância da Unirio é um evento muito potente, muito importante, né, e que já chega à sua terceira edição. Então, parabenizar a todos que tornam isso possível, né, a todos que estão aqui com a proposta de dialogar, né, de trocar as experiências que serão mediadas pelo professor Edgar Lira, a quem eu também agradeço, e agradeço a cada uma que aqui está, como professores, tutores, representantes de estudantes. Então, em nome da coordenação, da professora Raquel Kolassik, que é a coordenadora, e eu como vice, a gente queria muito participar mais intensamente, mas fizemos questão de estar aqui nesse comecinho, né, desse evento e deixar aí nosso abraço a todos vocês e desejar uma excelente tarde. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, Charles. É uma satisfação para mim, né, uma honra esse convite e estou na expectativa de uma troca super profícua, né, porque esse meu movimento na direção de pensar as trocas docente-discente e os afetos em particular, ele está em franco movimento, né? Eu não cheguei a nenhum ponto de parada, não. Eu fiz um roteiro para a gente se situar melhor, falar um pouquinho do meu histórico, né? Como é que eu coloquei essa questão no centro das minhas preocupações. Depois vou contextualizar, né, falar um pouquinho da retórica do Aristóteles e do meu deslocamento em relação às interpretações mais canônicas, né? É justamente esse deslocamento que permite que a gente fale
dos afetos do jeito que nós vamos falar, não é? E aí temos que entender, não é, que existem muitas outras maneiras de falar, quer dizer, dos afetos, que não seja pela via retórico-hermenêutica, né, que é o caminho no qual eu vou me embrenhar a seguir, né? São 10 afetos, paixões, enfim, pater, né, na retórica do Aristóteles, e por questões de escopo, de tempo, nós não temos como cobri-los todos, né? Então eu vou me concentrar numa delas, que é a ira, né? A orgia, é uma das 3 principais formas que os gregos... É difícil correlacionar com o que a gente entende hoje por ira, falar um pouco dessa dificuldade de tradução, né? Os gregos têm mais outras 2 palavras, pelo menos, não é? Que são, enfim, amenes e misos, né? Enfim, mas esse primeiro momento, né, das paixões aristotélicas me chamou muita atenção ao me deparar com ele do ponto de vista da sua aplicabilidade para situações de ensino-aprendizagem. E aí eu vejo mesmo uma ubiquidade. A Adriana começou dizendo que ela é afetada o tempo todo, eu estou de pleno acordo, né? Isso é estruturante das nossas existências. Quer dizer, mesmo quando a gente está deduzindo um teorema matemático, tem afetos, né, sendo mobilizados. E aí a questão mesmo da lida, não é? E eu coloquei provocativamente essa ideia de etiqueta no final, que tem a ver com a questão de uma espécie de lida programada, né? Que a gente já passa aí, no caso do patos, para o ethos, né? Para a teia de costumes, para as formas de proceder, quer dizer, para viabilizar uma relação tão boa quanto possível com essa existência estruturante dos afetos, né? Conforme o nosso tempo permitir, a gente discute também a emulação, que é o último das pátrias do Aristóteles, a última dos afetos, né? E é colocado ali, eu acho que muito intencionalmente, para fazer a passagem justamente das emoções para as questões ligadas a caráter, a reputação, a costumes, etc., que constituem lá o momento seguinte do livro dedicado ao ethos, né? Bom, o meu histórico. Eu comecei com isso aí por razões pedagógicas, né? Eu queria ser um melhor professor. Eu como muitos de nós, na verdade eu sou engenheiro químico de formação, tem uma história, não é, que acho que não cabe contar aqui, mas o fato é que quando eu me entreguei à filosofia, eu me entreguei teoricamente à filosofia, e porque os meus pares, né, os meus orientadores, as pessoas gostavam do tipo de leitura que eu fazia dos textos filosóficos, me perguntaram se eu tinha interesse em pegar 2 turmas de um primeiro ano de graduação, né? E eu disse, olha, eu não sei dar aula, né? Disseram, não, mas isso não tem problema, você vai lá e se vira, né? Tem muita gente querendo, você quer ou não quer, né? Eu obviamente aceitei, porque tinha, enfim, contas para pagar, uma porção de coisas, e disse para os meus alunos nesse primeiro encontro, olha, gente, eu conheço os textos que estão aqui no programa, mas é a primeira vez que eu dou aula, vocês me ajudam, e a coisa começou então ali. E desde então ficou muito claro para mim que havia alguma coisa que ficava, né, um pouco de lado na formação acadêmica das universidades, que era uma questão do saber docente mesmo, né? Havia todo um universo para explorar, e eu comecei isso bastante antes de 2007. Mas conversei na época com muita gente de departamentos de educação aqui e acolá, e em determinado momento eu disse, bom, é impossível que a filosofia não tenha nada para me ensinar diretamente nesse campo, porque, afinal de contas, a pedagogia, tal como a gente entende hoje, ela começa meio embolada ali, com aquelas disputas, né, discussões de senso entre sofistas, filósofos, tragediógrafos, historiadores, etc., né? Então, eu comecei a ler primeiro coisas periféricas e depois resolvi ler a retórica do Aristóteles, propriamente dito, e aí foi o meu grande momento de perplexidade. Eu olhava, eu lia novamente, e dizendo, mas não é isso que me contaram, né? O que eu estou lendo aqui não bate com o que me disseram que é a retórica. A percepção da retórica era muito mais uma recepção argumentativa, manualesca, no sentido de persuadir, etc. E eu lia, não era exatamente o que eu entendia do que eu estava lendo.
E aí, como eu não sou um pesquisador de estudos clássicos, né, eu resolvi, quer dizer, laboratorizar, quer dizer, as minhas interpretações da retórica com os meus alunos, quer dizer, ver se os meus entendimentos encontravam eco em sala de aula. E assim foi construído esse caminho que me levou a publicar esse livro, aqui em 2021, né? Quer dizer, O Esquecimento de uma Arte, Retórica, Educação e Filosofia no século XXI, que tem como público-alvo primário os meus colegas professores, né? Então, eu, no meio desse caminho, primeiro avancei um pouco na direção de pensar a retórica no jornalismo, depois acabei me encorajando, né, na área do ensino de filosofia e depois acabei escrevendo esse, enfim, em plena pandemia, não é, em que eu, inclusive, testo esses conceitos aristotélicos hauridos lá no século IV a.C., para ver em que medida eles me ajudam a pensar as redes sociais, me ajudam a pensar a retórica algorítmica, né, esses fenômenos muito recentes. E tem funcionado bem, esse é o terceiro capítulo do livro. Bom, apresentando o livro da retórica, assim, sem entediar vocês, eu pretendo ser convincente no sentido de que vale a pena examinar isso aí. É um livro pedregoso, mas, sobretudo, em alguns dos seus momentos, ele é extremamente generoso, como no caso específico, esse momento das pátrias, né? Esse momento dos afetos, das paixões, né? A retórica é constituída por 3 livros, tem um primeiro livro onde ele nos oferece as definições e discute lá com os sofistas, com a maneira como os gregos lidavam com a retórica, diz que tem uma porção de coisas que não estão bem contempladas e vai escrever, então, o livro dele. Aí no livro 2, é o livro mais bem estruturado da retórica, é um livro dividido em 3 partes, né? Que são justamente patos, etos e logos, que são as 3 grandes formas da convincência, quer dizer, em sentido grego. E aí, por último, a gente tem um livro que é, enfim, conhecido como livro estilístico, e muitas vezes depreciado por causa disso. Depreciação é essa com a qual eu não concordo de jeito nenhum, eu acho que é um livro importantíssimo, né? O livro onde Aristóteles discute a metáfora, o ritmo, né, a expressão corporal, o gesto, e uma série de coisas, enfim, muito interessantes para nós, professores, né, seja à distância, seja presencialmente, né? Bom, eu, no início, chamei a atenção de vocês para o fato de que a minha leitura é uma leitura heterodoxa, não canônica, né? Eu estou justamente tentando me livrar, quer dizer, do que eu entendo que seja um estreitamento de sentido, quer dizer, que levou a retórica ou bem para a teoria da argumentação e da persuasão, né? ou bem para a análise de estilo, para a análise literária, né? Criando uma espécie de grande divisão, quer dizer, dos entendimentos contemporâneos da retórica. Eu já vinha lendo, né, o texto do Aristóteles sem Heidegger nenhum, enfim, com os meus alunos e tentando ver em que medida as minhas interpretações encontravam eco nas práticas docentes, e quando me apareceu, né, um texto de 1924 do Heidegger, chamado Conceitos Fundamentais da Filosofia Aristotélica, que é o único texto da grande obra do Heidegger, são 102 volumes, onde ele se ocupa pontualmente da retórica aristotélica. Depois ele mesmo não faz muita coisa com isso, pelo menos explicitamente, né? Mas eu vou deixar o Heidegger de lado, porque o que me interessa é o que eu tirei de lá, né? O Heidegger confirmava, né, ofereceu uma confirmação da impressão que eu tinha. Dizia ele, faz tempo que a tradição perdeu o entendimento da retórica à medida em que ela se tornou simplesmente uma disciplina escolar, já no helenismo e no início da Idade Média. O sentido original da retórica há muito tempo desapareceu, né? Essas coisas muito bombásticas do Heidegger, mas que sempre tem um fundo de verdade. E eu fui atrás disso, na verdade eu já estava meio com esse tipo de leitura, né? E aí é a parte surpreendente, o Heidegger diz que a retórica não é senão a explicitação, né, do nosso ser no mundo, né, do nosso ser como humanos no mundo, né, em sua concretude, é a hermenêutica, né, das nossas existências propriamente dita. Então, nesse momento, ele tira a retórica do âmbito manualesco, né, de um conjunto de técnicas de persuasão, de argumentação, e transforma a retórica numa hermenêutica da existência. Né? Existência, sobretudo, de seres dotados de fala, como eram os gregos e como somos nós, professores. Né? Quer dizer, às vezes nós nem não nos damos conta da dignidade da nossa fala, né? Do quanto isso é estruturante das nossas existências. Né?
Eu continuo lendo esse texto de 1924 do Heidegger, é um texto muito difícil, né? Mas também muito generoso, e eu continuo, enfim, me nutrindo aí de algumas possibilidades de releitura da retórica do Aristóteles, e cumprindo um pouco essa ideia de clássico do Ítalo Calvino, né? O clássico é aquele livro que a gente lê, e ele sempre tem surpresas para nos apresentar, a gente sempre descobre coisa nova, né? Eu vou falar só do do deslocamento que eu faço. A gente normalmente entende a retórica como a capacidade de enxergar, de levar a termo aquilo que é persuasivo em cada caso. E eu acho que essa tradução de Pítanon e da família do peito, do verbo, né, grego, pistes, né, por persuasão é muito limitante, né? Então, eu vou poupar vocês aí da fundamentação, mas eu tomei coragem para traduzir, em vez de traduzir por persuasão, traduzir por convincência, tá certo? O adjetivo Pítanon, né? E isso está lastreado tanto no texto do Aristóteles, quanto em alguns comentadores, quanto nos dicionários. A gente vai ver lá que é uma polissemia em torno dessa ideia de pistes, e vai desde a prova matemática, né, até a pregação religiosa, a confiança que um fiel tem no seu pastor, né? Enfim, é realmente um arco muito amplo. E esse arco me interessou, né? Foi desde o começo o meu fio condutor, porque se eu aceitasse a retórica, né, como tendo no seu centro a persuasão, ela não era de muita utilidade para mim como professor. Eu acredito que para vocês também, porque apenas em situações, enfim, ocasionais, eu me valho da persuasão. Quer dizer, no máximo, eu tento convidar os alunos a reexaminarem algumas coisas, né? A me acompanharem em alguns raciocínios, né? A pensar comigo algumas coisas, talvez pelo fato de eu ser professor de filosofia, mas a minha prática docente é assim, conduzida, né? Então, a ideia não é de que eu mais do que tentar persuadir os meus alunos, né? Imagina um professor de filosofia tentando persuadir os seus alunos que Deus existe ou de que ele não existe, né? E que em existindo ele é assim ou é assado, né? Quer dizer, talvez para mim seja muito mais interessante pensar eu convidando meu aluno a explicar melhor o que ele entende por Deus, né? Antes de discutir se existe ou não existe, né? Então, na verdade, eu buscava, como professor, discursos dignos de atenção, não necessariamente persuasivos, não necessariamente voltados para fazer o outro mudar de opinião, né? Então, existe uma quantidade enorme de situações que, inclusive, estão cobertas no texto da retórica, que envolvem aconselhar, elogiar, divergir, convidar a pensar, expor com clareza, consolar, incentivar, negociar distâncias, mapear diferenças, identificar possíveis pontos de partida e assim por diante, né? E tudo isso a gente pode fazer de formas mais ou menos convincentes, né? A gente pode convidar uma pessoa a reexaminar uma opinião de uma maneira mais ou menos convincente, né? Isso, então, né, me abriu, né, um caminho pedagógico muito interessante para reexaminar o que é o coração da retórica, que na verdade é uma teoria das formas, né, de produzir discursos dignos de atenção, né? Não discursos persuasivos, mas discursos, mais dilatadamente, discursos dignos de atenção. E são 3 essas formas, apenas recapitulando, acho que grande parte de vocês já deva ter se deparado com essa conceituação. O logos envolve os elementos racionais, argumentativos, né, do discurso, o patos, os elementos afetivos, né, no caso a gente vai falar, e o ethos, ao mesmo tempo ligado ao caráter do orador, sobretudo ao modo como ele aparece ao seu público, né, e, portanto, contra o fundo de costumes vigentes numa determinada comunidade, né. A noção de ethos também é uma noção muito interessante para pensar a nossa relação com as instituições, né, com os nossos vários públicos, enfim, mas vamos ficar no patos para cumprir nosso combinado. Vamos ficar aí no patos como elementos afetivos do discurso, né. Isso, então, me leva diretamente ao livro 2 da retórica, que é um livro tripartite e que, curiosamente, não começa pelo logos, mas sim pelo patos, né? Depois ele passa para o ethos e, por último, volta para o logos, né? Então, a gente tem aí as 3 pistas distribuídas pelos livros, né?
eu andando de trás para frente, o livro do Logos vai discutir os silogismos, os entimemas, a argumentação pelo exemplo, a contra-argumentação e etc. O ethos vai discutir caráter, né, o ethos de vários grupos. Né? É muito curioso que ele não discuta o ethos dos oradores, mas sim o ethos dos seus públicos, né, públicos, né, que a vida privada não entra em questão aí. Né? E, finalmente, o livro 1 do Patos. E a gente vê ali elencadas, né, 10 afetos, 10 emoções, 10 disposições afetivas, como eu vou preferir chamar. A ira, a calma, a amizade e a inimizade, o temor e a confiança, a vergonha e a desvergonha, a amabilidade, a piedade, a indignação, a inveja, e eu estou meio que já defendendo isso, a emulação como passagem, né, da dimensão do patos para a dimensão do ethos. Né? Então, nós vamos ficar aí só no patos e, dentro do patos, na ira e na emulação, por uma questão de economia de tempo. Bom, vamos então direto ao ponto. Né? Patos é uma tradução, é um termo de tradução difícil. Tem a ver com paixão, eu inclusive estou alternando esses termos, né? Afecção, afeto, emoção, sentimento, sofrimento, e, enfim, etc. Relaciona-se em termos amplos com tudo aquilo que nos afeta emocionalmente. Por aí, tende para o campo da psicologia. Mas o conjunto das paixões, né, das pátrias, pode de fato ser tratado com vistas ao seu equilíbrio ou conflito, saúde e a doença, né, no âmbito entendido dessa última como patologia, né, ou mais precisamente como psicopatologia. A gente pode pensar também em psicopedagogia, né, que vai de alguma maneira se apropriar pedagogicamente da questão dos afetos. Né. Costuma-se também discutir as pátrias em suas implicações morais relativas ao modo como nós lidamos mais ou menos equilibrada, né, ou soberanamente com elas. Podemos também enfrentar sob a perspectiva da estética, relativa à nossa capacidade de fruição sensível, ainda visá-las em chave religiosa, né, a questão do temor, né, da relação com o tremendo, com o sublime, coisas desse gênero. E pode, por fim, né, sugerir que todo um novo campo retórico, no sentido persuasivo, tenha se aberto mais recentemente com o advento das ciências comportamentais. É impressionante a literatura que tem proliferado para apetrechar os chamados influencers, né, os influenciadores, e fortemente centrada nos afetos. É uma coisa impressionante. Né? Aí, no caso, o afeto nessa chave persuasiva. Não se trata de convidar ninguém a repensar as coisas, mas induzir a comprar, enfim, a votar e coisas desse gênero. E acho que nós deveríamos olhar para isso, porque isso tem decidido, inclusive, quem nós elegemos para os nossos cargos públicos, e, enfim. Bom, eu então vou me ater a uma acepção específica de afeto, né, que é essa avançada pelo Heidegger em Ser e Tempo. Ele acaba criando um neologismo, né? Eu não vou me perder demais nessas filologias, né? Queria apenas marcar, quer dizer, essa acepção que eu estou usando, porque ela é que me abre mais caminhos. Diz o Heidegger, na sua obra maior, Ser e Tempo, né, dentro da problemática dessa investigação, não será possível interpretar os diferentes modos de Befindlichkeit, né, de disposição afetiva, e suas articulações fundamentais. Ele acaba analisando a angústia, o medo e etc. Né? Não é por acaso que a primeira interpretação dos afetos, legada, e aí a palavra é affect em alemão, né, conduzida sistematicamente, não tenha sido tratada no âmbito da psicologia, mas no da retórica. Né? Aristóteles investiga as pátrias no segundo livro da sua retórica, ao contrário da orientação tradicional do conceito de retórica como uma espécie de disciplina, ela deve ser aprendida. E aí repete aquela fórmula que eu já citei lá a partir do texto de 24. Né? A primeira, hermenêutica sistemática da convivência cotidiana com os outros. E é isso que me interessa, né? A nossa convivência cotidiana com os nossos alunos em sala de aula, né? E o papel dos afetos nesta convivência. Né? Antes de eu entrar na leitura mais direta, né, do texto do Aristóteles, eu queria só desenhar, né, isso
vai se tornar mais claro quando a gente começar a ler o próprio Aristóteles. Eu queria desenhar essa acepção que eu estou chamando de hermenêutico-retórica, né? Quer dizer, trata-se da gente pensar as Befindlichkeit, as disposições afetivas, e aí eu estou forçando, né, uma interpretação, acrescentando essa ideia de disposição. Eu poderia traduzir só por afeto, e eu acho que é uma boa tradução, né? Mas a ideia de disposição afetiva. Então, a ideia básica do Heidegger, e a minha mesmo, desde sempre lendo Aristóteles, é que nós já estamos sempre jogados no mundo, né, num mundo qualquer, que nós não escolhemos, né, ou pelo menos não inteiramente, tá certo? Nós falamos uma determinada linguagem, somos filhos de uma determinada família, e tributários de determinados costumes, leis, etc., né? E que nós podemos ficar mais ou menos angustiados, simpáticos, entusiasmados, amedrontados, enfim, em relação aos contextos, aos mundos, né, com os quais a gente necessariamente tem que interagir a cada vez. E que nós, então, nos predispomos mais ou menos favoravelmente a esses contextos imediatos. Nós nos tornamos mais ou menos permeáveis, seletivamente permeáveis, né? Aquilo que se nos apresenta numa determinada circunstância, digamos, então, o nosso professor, que pode ser uma pessoa mais ou menos ameaçadora, né? Quer dizer, ou mais ou menos afável, né? Ou que nos inspire confiança, coisas do gênero, né? E em função da maneira como nós sentimos o ambiente geral da nossa convivência com os nossos colegas e, sobretudo, com o nosso professor, né, nós vamos nos encolher, né, ou nos sentir mais confiantes para nos colocarmos, né, para assumirmos algum tipo de protagonismo, quer dizer, e etc. Eu sempre me recordo de uma situação familiar, né, eu tenho 4 filhos, eu queria conversar com uma das minhas filhas e a minha mãe, né, que é gaúcha, disse, olha, hoje não adianta você querer conversar com ela, que ela está de ovo virado. A expressão ovo virado é uma expressão que pode ter, enfim, muitas leituras, mas nenhuma delas, né, me encorajará a insistir naquela conversa, né? Quer dizer, se a pessoa está de ovo virado, é melhor esperar um outro momento, né? Ou talvez tentar, através de algum tipo de expediente, fazer com que ela se torne um pouco mais permeável, né? E esse tipo enfim, de leitura é que me torna profundamente interessante explorar isso aí, né? Então, no caso específico do texto do Aristóteles, a gente tem as várias partes, eu vou trabalhar com a de ira, né? Ele diz assim, vamos admitir que a ira é um desejo acompanhado de dor, que nos incita a exercer vingança explícita devido a algum menosprezo manifestado contra nós ou contra pessoas da nossa convivência, sem que haja razão para isso, gratuitamente. Ou pelo menos sem que eu identifique a razão, né? Se a ira é isso, forçoso é que o iracundo se volte sempre contra um determinado indivíduo, por exemplo, contra Cléon, né, ou contra o professor Edgar, mas não contra o homem em geral, né? E que seja por algo que esse indivíduo lhe fez ou pretendeu fazer, a ele ou a algum dos seus. Além disso, toda ira é acompanhada de certo prazer, resultante da esperança que se tem de uma futura vingança, né? Eu sempre tive muita dificuldade de dar uma significação precisa a essa ideia de ira, porque certamente o Aristóteles não está falando aí das explosões imediatas de ódio, né? Me parece que ele está falando de algum tipo de contrariedade, quer dizer, que algum tipo de ressentimento que faz com que a pessoa que sofreu a dor que o provoca acalente uma vontade de vingança, né, futura. Né, queira que o outro, aquele que lhe provocou a dor, se dê mal, né, ou tente prejudicar esse outro em alguma medida, ou na medida das suas possibilidades, né. Isso fica mais claro na medida em que a gente vai analisar a fenomenologia, né, a análise que o Aristóteles faz do fenômeno da ira. Então, ela é causada, e aí tem um grande guarda-chuva, a ideia de oligoria, né, o óligos é uma sensação de menosprezo, de apoucamento, né,
Quer dizer, o que causou a dor, o que causa a dor no caso da ira é o fato de que a pessoa que sente essa dor se sente menosprezada, se sente inferior, né? O menosprezo é uma opinião em ato relativa a algo que aparentemente não parece digno de qualquer crédito, pois pensamos que tanto as coisas más como as coisas boas são dignas de interesse, assim como o que para elas tende, ao passo que não damos nenhuma ou muito pouca importância àquilo que não damos nenhuma ou muito pouca importância, supomos-lo desprovido de valor. E aí ele lista 3 espécies de menosprezo que eu acho que são muito encontradiças em situações de ensino-aprendizagem, em sala de aula, seja presencialmente, seja no sistema carcerário, seja no EJA, seja onde for, né? O desprezo, a má vontade e o ultraje, né? Enfim, eu vou analisar cada um desses aí, né? Quem manifesta desprezo, menospreza, pois se é indiferente a tudo, não se julga ter valor, né? O que não tem valor, simplesmente é o que inspira desprezo. Da mesma forma, quando se rebaixa alguém, se mostra claramente menosprezo por ele, né? Eu ilustro no livro esse primeiro momento, né, do menosprezo com uma conversa que eu escutei no elevador de uma universidade. Uma aluna disse para outra: você não vai assistir a aula do professor fulano, né? Ela disse: olha, eu até assistia, né? Mas agora, depois de 2 meses de aula, eu me dei conta que ele nem sabe que eu existo. Ele não sabe o meu nome, ele nunca se dirigiu a mim, né? E então eu vou levar a disciplina de maneira burocrática, eu só vou cuidar para não ser reprovada, né? Mas eu não posso ter consideração por ele. Então, essa negação, quer dizer, de identidade, né, a qual a colega se referia, motivava que ela retaliasse, faltando às aulas, se fazendo ausente das aulas, né? Não se sentia uma pequena forma de vingança, né? Certamente muitas outras, né? A má vontade, né, uma outra forma de gerar ira, né? Ela cria entraves para os desejos alheios, não para daí se tirar proveito próprio, mas simplesmente para impedir, né, para embarrear o outro, né? E como aquele que age de má vontade não tira proveito pessoal da situação, não ganha nada, né? Negando, não deixando o aluno entrar em sala porque chegou 5 minutos atrasado, né? Mas ele não deixa, né? Porque 5 minutos já são 5 minutos depois da hora, né? E o aluno não compreende, né? Sobretudo esse aluno que pegou 3 modais de condução e fez tudo para poder chegar na hora e não conseguiu. Não pode, né? A gente combinou que era 8 horas, é 8 horas, não é 8h05. Então, se ele não consegue entender qual é a razão do outro, né, não deixar ele entrar, né, ele se sente inferior, se sente prejudicado, né? Então, ele sequer entende, né, o que o outro lucra com aquilo, né? Quer dizer, seria um ato de pura má vontade. E, por último, a ideia do ultraje é muito difícil traduzir híbris do grego. Às vezes, humilhação é melhor do que ultraje, né? Mas, da mesma forma, quem ultraja menospreza. Consiste o ultraje em fazer e em dizer coisas que possam fazer sentir vergonha a quem as sofre, não porque haja outro interesse além do fato em si, mas por mero prazer. Com efeito, quem exerce represálias não comete ultraje, mas vingança, né? Aquilo que causa prazer aos que ultrajam é o fato de eles pensarem que o exercício do mal os torna superiores, né? Eu fico pensando, para ilustrar pedagogicamente essa terceira acepção aí do menosprezo, no esporro, né? Naquele professor que expõe o aluno, quer dizer, a uma situação ultrajante, né? Sem necessidade, né? Vamos imaginar que esse aluno tenha feito alguma coisa muito grave, né? Ele poderia chamar o aluno depois da aula, né? Dizer: olha, vamos conversar, né? E aí, enfim, ele expõe lá a contrariedade dele com o que o aluno anda fazendo, né? Mas a menos que, né, que aquela conversa tenha um valor exemplar e altamente justificado, né, eu acho que ao expor o aluno, né, à atenção, quer dizer, do grupo, dos colegas, sobretudo, né, acho que em qualquer idade, mas sobretudo na adolescência, é uma coisa gravíssima, né? Então, eu dei alguns exemplos, né, de desprezo, quer dizer, o professor que se acha tão importante que se quer se dar o trabalho de chamar o aluno pelo nome, né? É má vontade,
né? O professor que se recusa a deixar o aluno que entrou 5 minutos atrasado. E a humilhação é a professora que expõe a aluna sem razão, admoestando-a severamente quando toda a turma participava da balbúrdia. É claro que eu posso inverter o sentido, né? O professor pode, né, se sentir desprezado pela aluna, né? A aluna que se recusa a valorizar o esforço. O professor está se matando para dar aquela aula, e o aluno está ali a fim de tocar o terror, né? De não deixar ele levar, e ele sente aquilo como uma gratuidade da parte do aluno e precisa de muito autocontrole para não retaliar, né? No caso da má vontade, a gente tem também o aluno que se recusa deliberadamente, né, a colaborar, e no caso da humilhação, o aluno que pretende expor o professor ao ridículo, né? O aluno que está sempre insinuando que o professor é um mau professor, né? Eu usar uma expressão um pouco mais pesada, né? Mas enfim. E nesse caso, é o professor, né, que em função da ação gratuita do aluno é tomado de ira e por desejo de retaliação, né? Já estou me encaminhando para o final, para a gente poder conversar. Queria chamar a atenção para a ubiquidade dos afetos, né, e para o seu entrelaçamento. A gente não vai ter tempo de fazer isso aqui. No livro eu até faço um ensaio nesse tipo, tentando mostrar como a ira está sempre misturada com o medo, com a falta de confiança, enfim, com a compaixão, com a falta de compaixão e coisas do gênero, né? Mas aí eu digo o seguinte, que o lançamento dos gestos de menosprezos é infinito. Eu não preciso pensar numa ira gigantesca, posso pensar em pequenos, né, acontecimentos dessa contrariedade, né? Sendo esse mais um signo, né, do caráter não manualesco, mas dinâmico e formativo da retórica. Determinada pessoa sempre pode achar, e aí não necessariamente em sala de aula, mas aqui entre nós, que não tem da outra o respeito, a gratidão, o reconhecimento, ou o que seja que ele pensa merecer. E daí se originar, em vários graus, o patos da ira, né? Somente um exercício muito fino e constante de percepção das circunstâncias nos torna capaz de visualizar as situações que, nesse sentido, são patológicas, né? E retoricamente importantes, né? Interditantes ou, inversamente, capazes de gerar a confiança necessária a trocas discursivas, né, que são, né, mais importantes ou convincentes, etc. A pessoa que julga não estar sendo respeitada ou que julga estar sendo menosprezada, ela pode, né, se aferrar, por exemplo, a uma teimosia, a um conceito, a uma ideia atrelada à suposta demanda de respeito, reconhecimento ou identidade, né, interferir nessa cristalização, na disponibilidade dela para troca. Se a gente vê duas pessoas conversando, a gente vai perceber uma micromodulação, né, desse fenômeno. Quando a pessoa chega para frente, né, quando a pessoa descruza os braços, né, quando a pessoa volta para trás, né, quando as expressões faciais mostram como ela está sendo mais ou menos afetada, ameaçada, encorajada, né, pelo discurso alheio. A hipótese geral com a qual eu trabalho é que existe durante as interações retóricas das várias naturezas de maneiras mais ou menos conscientes ou perceptíveis, né, uma reavaliação constante, né, dos fluxos de afetos, né, de respeito, reconhecimento, consideração, ou seja, da atenção que cada um acha que merece da parte do outro. Você não está prestando atenção no que eu estou dizendo, né? Você não está ouvindo, né? Você não ouviu o que eu falei agora há pouco, né? E daí se originando reações, atitudes, posições e cristalizações discursivas que, na verdade, não obedecem a nenhuma racionalidade, né? Mas, por mais ampliada que ela seja, né? Bom, é claro, né, que nós não temos como processar isso o tempo todo, né? A gente se entrega às nossas conversações, às nossas trocas de ensino-aprendizagem, né, familiares, judiciais ou o que seja. Essas linhas de força afetiva estão atuando o tempo todo, né? O que, na verdade, eu acho é que nós, como professores, poderemos fazer algum tipo de movimento na direção de, pelo menos, percebermos aquelas que são mais importantes, né? Então, coisas que
que nos dizem respeito, nós fazemos, mas, na verdade, não traduzimos assim retoricamente como eu estou propondo, né? A impossibilidade de processar o tempo todo, em situações concretas, a existência dessa miríade de linhas patológicas de força demanda, por vezes, que sejam instituídas regras de etiqueta discursiva, né? Protocolos, formalizações. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como vai? Dá licença. Que impessoalizem, né? Estabilizem as convivências. Quer dizer, mesmo quem haja cultivado o despojamento, né? Ou a resiliência, é uma palavra que o Aristóteles usa muito na Ética Nicômaco, né? A exis, necessária à lida comedida com as afecções dolorosas ou prazerosas que caracterizam as nossas existências, há de se beneficiar de algumas regras de civilidade, posto que assim se libera o espírito para outras preocupações e focos. A adoção de condutas que resultem em ganho geral de confiança, por exemplo, que possam estabilizar certa comunidade discursiva, de certo, há de liberar os falantes para investimentos conjuntos de maior risco e complexidade, né? Obviamente, se você começar a adotar protocolos, né, etiquetas muito rígidos, você vai matar a espontaneidade toda da troca, né? Mas, assim, criar uma falta total de observância, enfim, de combinados, né? O pessoal gosta muito de dizer isso, sobretudo na educação básica, né? Quais são os nossos combinados? Deixar todo mundo muito à mercê da ventania afetiva, né? E aí nós teríamos que ter pessoas bem resolvidas, né? Quer dizer, pessoas que saibam lidar com as suscetibilidades, né? Que saibam perceber quando, de fato, elas estão menosprezando, ofendendo, ou em que medida é o outro, né? Que é suscetível demais, né? Que está muito cheio de Fs e Rs, né? Bom, não é difícil a gente buscar em situações escolares exemplos, né? Chamar os alunos pelo nome, definir os critérios com clareza, celebrar tratos básicos e cumpri-los, quanto mais não seja respeito, né, aos horários e prazos, cultivar hábitos simples, como aguardar a vez de falar. Quer dizer, tudo isso é bem conhecido por professores com boa formação pedagógica, mas dificilmente correlacionado com as instâncias retóricas aqui trabalhadas. A percepção desse ethos, né, já estou caminhando aí na direção da passagem do pathos para o ethos, né, há, por sua vez, de demandar competências e esforços retóricos da parte de quem tem a consciência inicial da sua importância, além, claro, de permanente atenção para evitar que as regras que o constituem se tornem elas mesmas impedimentos, né, ao livre, né, não livre fluxos discursivos mais criativos. Eu vou deixar a emulação de lado, a gente conversa sobre ela se nós tivermos ocasião, né? Eu acho que talvez nós devamos nos concentrar mais no pathos, e a minha ideia, né, é que essa chamada de atenção retórica, né, quer dizer, para a presença dos afetos em sala de aula, quer dizer, o convite a essa reflexão, quer dizer, pode nos tornar mais atentos às nossas formas de nos mover dentro da loja de vidro, né? Quer dizer, que é aquela que envolve a convivência com outras pessoas. Que nós tocamos ou não tocamos, quando elevamos a voz ou não elevamos a voz, quando chamamos pelo nome ou não chamamos pelo nome, quer dizer, e assim por diante. Bom, vou fechar aqui a minha apresentação para a gente poder conversar, e se vocês acharem relevante, a gente conversa sobre essa passagem, né, do pathos para o ethos através da emulação, né? Obrigado, gente. Obrigado a você, Edgar. Foi um recorde de apresentar aí as principais ideias da retórica, de forma que dê para a gente acompanhar, mesmo quem não esteja familiar com o texto, e tenho certeza que surgirão dúvidas, questões, a gente pode debater. Eu acho que seria depois, sim, legal. Acho que a gente teria tempo de você retomar, explicar para a gente o que o Aristóteles entende por emulação. Acho que seria bacana. Mas enfim, a gente abre agora para discussão. Eu vou tentar me segurar aqui no papel de mediador e não fazer nenhuma questão, porque imagino que outras pessoas querem fazer questões também.
Aproveitem. Se não, se demorar muito, começa. Enquanto as pessoas vão pegando coragem, eu queria dizer assim, eu conheço o Edgar já há algum tempo, né? Gente, na área de filosofia, não somos tantos assim, e eu sempre achei super interessante o Edgar, sempre com essa preocupação com questões éticas, mas também ligadas ao cotidiano, mais recentemente trabalhando com essa dimensão da retórica, do ensino. Me lembro muito dele, não sei se você chegou a publicar, Edgar, mas você falando muito da ética do frescobol, de como é um jogo que pressupõe que você jogue com o outro, né, para manter a bola no ar. Quer dizer, é um jogo de parceria e não de derrotar o outro, impedir que o outro consiga responder. Está sempre supondo essa espécie de correspondência, que eu sempre lembro disso, penso que é isso também, de alguma maneira, a situação em sala de aula. Tem várias questões, mas a minha pergunta mais importante, ou a mais premente agora, é como se tem essa distinção entre persuasão e convincência que você trouxe, que é muito boa, se essa distinção dá para ser muito nítida, porque eu, de vez em quando, como professor, eu deixo bem claro no início da aula que eu não sou neutro, que eu estou marcando, que eu tenho uma posição, a minha posição não é obrigatória, as pessoas vão ter que concordar, mas elas têm que saber que eu tenho uma posição, e não dá para fingir que eu não tenho. Mas de vez em quando eu me empolgo em tentar trazer a minha posição. E, na maioria das vezes, as pessoas entendem essa empolgação, discutem, rebatem, mas algumas vezes as pessoas falam, olha, está quase virando tentativa de persuasão, essa empolgação. Nesse sentido mesmo de tentar, não sei, convencer o outro... É algo que é relacional, é algo que tem a ver com a percepção da pessoa, é algo que está entre... existe uma distinção nítida aí que você faria entre a persuasão e a convincência? Charles, eu acho que o primeiro ensinamento da retórica, nesse sentido aristotélico, tem a ver com um negócio que ele chama de potência teórica, né? Esse teórico no sentido grego, essa capacidade de você enxergar a circunstância com a qual você está sempre lidando. E a partir dessa tomada de consciência, que pode se dar em várias temporalidades, você resolver o que você vai fazer, né? Qual é o teu plano. Tem determinadas situações onde a coisa menos recomendável é tentar persuadir o outro do que você, né, acredita, né? Fazer o outro mudar de opinião. Eu me lembro de um pintor, né, com que tem uma veia filosófica muito desenvolvida, que é o Georges Braque, do cubismo, né? Ele ficou um pouco na sombra do Picasso, mas é um pintor importantíssimo. Tem um aforismo que diz: não tente convencer, contente-se com fazer refletir, né? A ideia, né, me parece que a persuasão é uma das possibilidades da retórica. Por exemplo, se eu sou um advogado de defesa e eu preciso evitar que o meu cliente seja condenado à morte, eu preciso persuadir o júri em sentido duro de que ele é inocente, né? Quer dizer, nesse caso, meu trabalho é deixar o júri majoritariamente convencido de que ele não cometeu o crime, ou que existe dúvida razoável que ele seja o autor, etc., né? Mas tem situações em que não adianta. Nas refutações sofísticas, o Aristóteles tem uma formulação que é muito curiosa, que ele diz que não se pode discutir qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer situação, né? Então, não é só uma questão... você pode, inclusive, às vezes silenciar, quer dizer, às vezes recusar a discussão, pode ser a coisa mais sábia retoricamente que você possa fazer. E é por isso que eu tenho recusado essa tradução de persuasão, porque ela aponta... É claro, a persuasão em certas situações ela é necessária, inclusive recomendável, é virtuosa e etc., né? Mas existe um leque enorme, quer dizer, de outras possibilidades, né? Além do que, eu acho que quando você coloca
a coisa nessa chave de fazer o outro mudar de opinião, né, de ser bem-sucedido, né, em fazer o outro aceitar o que você está dizendo, você acaba perdendo uma imensidão de fenômenos que dizem respeito à alma humana. Eu vou recapitular aqui um exemplo que eu dou no livro, né? Um pai incisivamente pergunta para a filha se a filha estava em tal lugar ou fez tal coisa, né? E indignado, exaltado, né? E a filha silencia, olha para ele fixamente, não diz absolutamente nada, apenas deixa escorrer uma ou duas lágrimas. E o pai, e a conversa se encerra ali, né? E então eu tento comparar esse tipo de situação retórica com outros caminhos que a filha poderia ter escolhido, né? A filha poderia ter dito, por exemplo, liga para a casa de fulana e vê se eu não estava lá nessa hora, né? Ou ela poderia dizer para o pai, o senhor não tem o direito de me perguntar isso, eu já tenho 17 anos, né? Ou quem é o senhor para me cobrar esse tipo de coisa, né? Então, haveria muitos caminhos, muitos planos, né? Muitas estratégias que ela poderia ter adotado, né? No caso específico, ela se recolheu, né, ao afeto, à emoção, e eu não sei se o pai mudou de opinião. Eu não sei o que aconteceu, efetivamente, mas alguma coisa de muito importante aconteceu, porque a conversa se encerra ali, né? Então, eu acho que quando a gente coloca a coisa ali mais apontada para a esfera da percepção, da persuasão, desculpa, a gente acaba perdendo a enorme riqueza de troca, né? Atravessada, sobretudo, pelos afetos, e que compõem, de fato, a nossa lida, né? Com as outras pessoas, com os alunos, sobretudo, enfim. Essa história pareceu autobiográfica, mas não precisamos conversar sobre isso. O livro é cheio de passagens autobiográficas, isso. não tem muito jeito, né? Alguém mais quer... Charles, há uma questão aqui no chat. Ah, tá. Vou fazer a leitura. Uma questão da Fabrícia Pires, né? Essa questão de perceber os afetamentos é ainda mais complexo no contexto da EAD, pois o contato, relação, mediado pela tecnologia, amplia muito as falhas de comunicação, interpretação, que resultam em afetamentos indesejados. Visualizei muitas situações vivenciadas no contexto com professores, tutores. Esta questão da mediação tecnológica, como lidar com as possíveis interferências ou ruídos? Grande, Fabrícia. Eu não era plano do meu livro, inicialmente, me ocupar da questão que a pandemia precipitou, né? Mas com o isolamento social, todos nós fomos projetados na direção de oferecer nossas aulas não presencialmente, né? Nesse regime síncrono, né? Vou me concentrar nesse regime aqui, via Zoom, via Meet, Teams, essas outras plataformas. É claro, né? A economia mudou, né? E a atenção, né? As relevâncias que constituem essa circunstância discursiva tem que mudar. Eu me vi ultimamente discutindo, sobretudo com o pessoal de ensino básico, a questão das telas pretas. Por que os alunos não abrem a tela, né? E alguns professores se veem incomodados, né? Se sentem, inclusive, desprezados. É como se não abrir a tela fosse um sinônimo de desatenção, né? Ou se ele, como professor, não estivesse sendo digno de atenção, né? Então, esse é o tipo de demanda de percepção dos fluxos afetivos que estão envolvidos. E é claro, né, se a gente tem atenção a isso, nós temos que encontrar maneiras de explicitar, enfim, as coisas, de fazer com que as coisas não se tornem prejudiciais à troca, né? Então, eu andei sugerindo uma série de linhas de exploração criativas, né?
da mesma maneira que na sala de aula. A maioria dos professores dá aula no sistema de palco italiano, né? De costas para o quadro negro, enfim, ou fazendo uso de data show ou não, e os alunos dispostos ali às suas carteiras. Mas, obviamente, a gente não é obrigado a fazer assim. Podemos botar esteira de taboa no chão, podemos mudar a disposição das cadeiras, podemos fazer milhões de dinâmicas, metodologia isso, metodologia aquilo, né? Agora, obviamente, qualquer coisa que a gente escolha tem que ter um propósito. E esse o repertório, né, que essas ferramentas aqui nos disponibilizam é um repertório diferente do repertório presencial, né? Eu diria que, inclusive, nos permitem fazer algumas coisas que nós não podemos ou tínhamos mais dificuldade de fazer lá. Quer dizer, ao mesmo tempo que nos impedem, né, certas... Por exemplo, eu aqui não estou respirando o mesmo ar que vocês, né? Eu não sinto os cheiros que vocês estão sentindo. Quer dizer, eu não posso, eventualmente, entregar alguma coisa na mão de vocês ou mesmo tocar, não é? Mas, por outro lado, nós podemos rapidamente nos dividir em grupos através dos breakout rooms, né? Nós podemos gerar uma série de ferramentas que permitem que nós nos organizemos, etc., né? Então, eu tenho intencionalmente apostado digamos assim, numa espécie de heurística, né? Que me torne visível essas paixões neste espaço. Então, eu mudo o meu fundo, né? Aqui no Meet é mais difícil, mas no Zoom é facílimo de fazer. Eu tenho vários fundos. Às vezes eu moro em casa de pau a pique saber, às vezes eu estou nas montanhas, eu vou para a praia, aí eu boto um vídeo no fundo, né? E aí tem um aluno que escolheu, em vez de botar o rostinho dele, botou uma pizza, né? E aí tudo isso é assunto, né? Quer dizer, tudo isso são coisas que a gente pode explorar, quer dizer, desde que a gente entenda que nesse momento é isso que a gente tem, e é esse o contexto com o qual a gente tem que lidar. Agora, eu concordo contigo, começa tudo de novo. Tudo aquilo que a gente julgava saber, que a gente fazia, que estava mais ou menos pacificado, quer dizer, de repente se vê meio abalado por essa coisa súbita, né, que a pandemia trouxe. Agora, a notícia que eu teria para dar é que me parece que, é claro, nós não vamos permanecer indefinidamente nesse regime, mas eu tenho a impressão que não tem volta, não, que essa coisa veio trazendo desafios que nós vamos ter que colocar em linha, né? Eu acho que o melhor dos mundos, né, é a gente fazer a seguinte pergunta, porque às vezes eu vejo alguns colegas se queixando muito que o ensino dessa natureza, desse jeito que nós estamos fazendo aqui é ruim, etc. E eu pergunto, mas o que você fazia na aula presencial que você de jeito nenhum pode fazer agora, né? E ele descobre que ele não fazia nada, porque a aula dele era completamente expositiva. Bom, então talvez, né, a volta ao presencial possa nos levar a redescobrir, quer dizer, possibilidades existenciais que tinham ficado sepultadas na banalidade, né? Eu diria que talvez a experiência dessa privação, digamos, né, talvez possa nos devolver a uma certa redescoberta, valorização, sobretudo dos afetos, né? Eu estou doido para tomar cajuína com meus alunos em sala de aula, coisa que eu não posso fazer com vocês aqui, né? Eu fui, inclusive, chamado a atenção uma vez que disse, você está dando cajuína para os alunos, porque, obviamente, a pessoa desconhecia, achava que cajuína tem álcool. E cajuína lá no Piauí, para quem conhece, muitas vezes é usado até para lidar com a questão do alcoolismo, etc. O que não impede que tenha gente que bote uísque na cajuína, né? Mas a cajuína em si mesma é o destilado lá do caju espremido, o filtrado, né? Enfim, obrigado, Fabrício. Acho que isso dá panos para manga. Use o esquema do chá, né? Deve funcionar com a cajuína também. Mas obrigado, Edgar. Obrigado, Fabrícia, pela questão também. Mais alguém quer aproveitar para tirar alguma dúvida? Questão? Pode fazer pelo chat ou usar o microfone. A Marina está fazendo a pergunta. Você quer falar, Marina? Quer que leia? Vou ler aqui. Nos últimos anos, tem vivenciado muitos tipos de enfrentamentos em sala de aula relacionados ao racismo, por exemplo. Qual a lida pedagógica para situações complexas como essa?
Bom, eu acho que são muitas questões aí, questões éticas, né, políticas, étnicas, sobretudo, mas diria que essa capacidade, né, de perceber os lugares de fala, quer dizer, as tensões que estão pré-existentes num determinado contexto, né, e essa é o contexto da sociedade em que a gente vive hoje, né, uma reivindicação muito justa, quer dizer, de certos segmentos da população pelos seus direitos, pelo seu tratamento igual. E, nesse sentido, quando você tem o aluno diferente dentro de sala de aula, seja ele um aluno trans, seja ele um aluno negro, seja ele um aluno asiático, seja ele o que for, né? Seja o aluno muito gordo, o aluno muito magro, o aluno que usa o óculos muito pesado. Quer dizer, isso, de alguma forma, já tem que mobilizar, né, a nossa atenção. Eu vou relatar uma situação hipotética aqui que ilustra essa desatenção de uma maneira quase trágica. Um professor que estava cobrando dos alunos o fato de que eles não traziam o livro que tinha sido combinado, né, para ser o material didático principal do curso. E depois de cobrar algumas vezes, ele resolveu ser mais incisivo e virou para uma moça e a moça disse: eu vendo bala no metrô para ajudar a minha família. Eu não tenho dinheiro para comprar o livro. E ela, então, com a melhor das intenções, disse para a moça: não, então não seja por isso. Eu tenho o meu exemplar aqui de autor, vou te dar um. Mas eu tenho um segundo, né? E só tinha uma menina negra na turma. E ela se vira para a menina negra da turma para dar o segundo livro para essa menina, né? Você vê, por que exatamente para a negra, né? E diz: você também vende bala no metrô? Né? Vamos imaginar que essa pessoa, né, não tenha uma coisa completamente que vem dessa completa desatenção, né, essa falta completa de noção, né? Enfim. E aí, imediatamente, essa pessoa se desfaz em desculpas, né? Percebe, né, e a coisa... Mas aí a coisa já desandou, né, completamente. Né? Aí já não tem mais volta. Aí a palavra é dirigida que nem a flecha disparada não volta, né? E aí eu volto um pouco àquela questão, quer dizer, nós estamos o tempo todo lidando com essas linhas, né, de estruturação e reestruturação, né, tensões e distensões, enfim, que tem a ver com a nossa lida, né, com os outros habitantes do planeta. E tem vezes que a gente erra mesmo, né? Bola fora, né? Não fez do jeito que tinha que ser feito. Nós não podemos ter a atenção, né, divina, quase como a capacidade de processar todas as variáveis que estão envolvidas na nossa lida. Eu acho que, nesse sentido, é que os combinados cumprem o seu papel, né? As boas maneiras, né? Determinadas cristalizações positivas no trato, né? De alguma maneira nos livram justamente dessa necessidade de ter que estar julgando o tempo todo cada caso como sendo um caso que muitas vezes está fora do nosso alcance. Agora, desenvolver, né, trabalhar sobre si mesmo, né, aí no caso não é uma questão retórica, trabalhar o preconceito é uma questão ética, né? Obrigado, Marina. Obrigado, Edgar. Mais alguém? Temos um tempinho ainda, temos acho que uns 15 minutos. Um pouco pegando carona nisso que a Marina falou, eu fiquei pensando que a gente
tem uma formação como professor, está num curso de formação de professores, que passa muito pelo logos, né? E talvez um pouco de ethos, mas muito pouco de pathos, no sentido, né, a gente tem que lidar com situações não previstas, para as quais a gente não está preparado, e essa expressão que você usou do ovo virado, que é muito boa, mas pode acontecer do próprio professor, né? Tá numa situação, às vezes, por uma série de questões que envolvem política, existência, e a minha pergunta é se você acha que o estudo da retórica de Aristóteles, não como uma disciplina, né, meramente de formação aí das artes, enfim, das artes liberais, ela contribui para esse tipo de autoconhecimento, né, de aprender um pouco mais sobre as imbricações que a gente que as pessoas estão, que atravessa afetos e discursos simultaneamente. Eu concordo inteiramente com você. Eu tenho tentado, eu escrevi esse livro agora, enfim, me dirijo, né, a vocês, colegas, mas eu percebo que ele tem lá suas tecnicidades, né, e, sobretudo, sugerir que as pessoas leiam diretamente o Aristóteles é um desafio de não pouca monta. Então, eu tenho até, inclusive, pensado em fazer coisas mais curtas a partir daí, mais centradas em exemplos, né, em análise de casos, de salas de aula, sobretudo, porque eu acho que isso pode ser mais eficaz, assim, no sentido do compartilhamento. Mas concordo inteiramente com você de que nós fazemos parte de uma formação, enfim, que privilegia o logos, né, tremendamente em relação ao pathos, e faz, inclusive, que a gente se esqueça das outras duas dimensões da pistis. Eu vou dar 2 exemplos aqui que me parece que fazem parte da nossa atual tragédia, nossa relação, por exemplo, com os negacionistas. Vamos lá, né? A questão da vacinação. Eu particularmente tomei as doses da vacina, tomaria a terceira agora, se me for proporcionado tomar. Todos aqui em casa, né, estão seguindo o calendário, o protocolo. Mas eu não sou um imunologista, né? Eu não conheço a etiologia do SARS-CoV-2, né? Quer dizer, eu não posso entrar no mérito da eficácia da vacina, e são várias vacinas que, pelo que eu entendo, acompanhando o noticiário, foram produzidas por caminhos muito diferentes, né? Dentro da genética, aquelas coisas todas. E a minha questão, então, é por que eu acredito, né, que me vacinar, né, e cerrar fileiras, né, pela vacinação obrigatória é a melhor posição, quer dizer, a assumir, se eu não tenho a condição de julgar o mérito da eficácia da vacina, né? Quer dizer, obviamente, a constituição dessa, minha opinião, é uma constituição histórica, né? É uma constituição que passa pelo ethos, né? Que passa pela minha análise das várias vozes, da minha confiança nessas vozes, né? Quantas vezes você aceita o que uma pessoa diz sem poder julgar o mérito do que ela está dizendo, pelo menos momentaneamente, porque ela é quem é, né? Isso, pedagogicamente, é muito verdade em muitas situações. Né? Quantas vezes eu vou pegar uma área da filosofia que eu tenho menos lida, a lógica, que é vizinha da retórica. Quer dizer, eu aceito o que os meus colegas lógicos dizem como digno de atenção, porque eles são quem são, né? E eu, amanhã ou depois, terei a oportunidade de avaliar se o que eles estão dizendo é mais ou menos consistente, se eu acho as posições deles mais razoáveis ou menos do que a posição de um outro lógico, né? Mas por que ele é a pessoa que tem a história de vida dele, né? Por que a minha relação com ele é essa ou aquela? Uma série de elementos extralógicos, né? Eu
eu levo em consideração o que ele está dizendo, né? Ainda que eu não esteja persuadido de. Né? E eu acho que isso nos leva diretamente ao fulcro da própria ideia de aprendizado. Né? Eu fiz essa mesma exposição para os colegas do Departamento de Pedagogia da USP, e eu estava, inclusive, receoso, porque era uma mistura do pessoal do Departamento de Educação com a turma de Estudos Clássicos. E como eu não sou um classicista, né, como eu não consigo interagir com o texto grego, a não ser muito custo, né, um esforço hercúleo da minha parte, né, eu estava muito receoso. Achei uma palestra muito amigável, eles foram abrindo a tela e foram colocando questões e tal. E de repente, um colega disse o seguinte: no fundo, eu acho que o que você está fazendo é uma filosofia da doxa, né, que é a palavra grega para opinião. Né? Você está fazendo, na verdade, você está tentando repensar os processos de constituição e reconstituição de opinião, né? Quer dizer, quando você se depara com um aluno que não quer ouvir o que você tem para dizer, por que de uma família evangélica, o que você faz, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho nenhuma resposta pronta, mas me parece, né, que eu deveria levar em conta que aceitar determinadas questões, coisas, considerações, né, significaria para esse aluno colocar em risco a sua própria identidade. Né? E aí perceber, né, que as opiniões elas estão histórico, ético, político, afetivamente estruturadas, né, no sentido de constituir uma visão de mundo, né, se eu posso dizer assim, desse sujeito. E que muitas vezes eu estou pedindo dele alguma coisa grande demais, né? E aí eu volto àquela ideia, né? Será que é melhor, né, desafiar, enfrentar, né? Tentar mostrar cabalmente que a ciência diz que, né? Enfim, me parece aí que talvez só a criação de uma atmosfera de confiança, né, de liberdade, e afeto puro, né? É patos puro, né? É claro que, de repente, você pode, né, trazer lá a prova ontológica da existência de Deus, de Santo Anselmo, né? Alguma coisa assim do gênero. Mas para que esse aluno se disponha a ler, né, ele já precisa estar muito favoravelmente disposto, né, a você como outro, que é muito diferente da família dele, da igreja, da comunidade na qual ele habita, né? Então, eu diria que reconhecer essa importância dessas linhas de força pode ser um recurso heurístico, pedagógico formidável, né? Agora, aí não é nunca manualesco, né, Charles? Esse aqui é o grande drama, né? Ou a gente aceita fazer esse mergulho, esse reexame e descobrir o mundo nesses termos, ou não tem nenhum atalho aí, eu diria, né? Esse que eu acho que é o grande drama, o drama formativo. De acordo. Eu diria até, para acrescentar, que nós, os filósofos, estamos numa situação delicada, porque a gente sempre fez uma certa crítica à crença irrestrita no poder da ciência, como sendo também algo perigoso, mas no momento de negacionismo a gente tem que também fazer um certo equilíbrio, que ainda é a melhor aposta possível, e a gente tem que atravessar aí um abismo de riscos e encontrar uma posição aí no meio dessas cobranças. Mas estamos chegando ao final, né? Não sei, teremos o tempo para uma última pergunta, se alguém quiser aproveitar. Não sei se o Edgar também quer complementar alguma coisa que você acha que ficou faltando. Não, eu fico super à disposição de vocês, Charles. Depois, se vocês me derem algum feedback, né, desses compartilhamentos, enfim. Eu às vezes acho que esses eventos que vão ficar gravados, né, eles acabam restringindo a espontaneidade das participações. Eu percebo, eu dei aula de ética para um curso de formação da Marinha e era obrigatório que as aulas fossem gravadas. Ninguém abria a tela, ninguém.
né? Eu dava aula expositivamente e interagia com as pessoas por outras vias, né, que não fossem aquelas do registro gravado, né? E são questões, né, que a gente vai, com as quais a gente vai precisar lidar, né, na medida aí do avanço da volta à normalidade, o pessoal está dizendo. Agora, Charles, desculpa o esquecimento. É engraçado, né, eu citar a Cajuína e não ter me lembrado do chá, né? Afinal de contas, nós começamos aí o nosso encontro com a história do chá, né? Vai chegar o tempo que a gente vai poder tomar chá. Espero. Então tá, pessoal. Se ninguém quiser falar nada, agradecer muito, Edgar, pela disponibilidade, compartilhar com a gente aqui algumas das suas pesquisas. Quer dizer que eu concordo também, mas a ideia é, de alguma maneira, a gente vai replicar isso, né? Porque vai gravar, e aí vamos fazer novos encontros que as pessoas vão debater a partir da gravação, e a gente vai fazer uma interação com isso. A gente está tentando achar alguns caminhos também dentro aí das limitações e das potencialidades desse meio, né? Eu acho que talvez, se tivesse mais tempo, a gente deveria fazer um encontro só sobre essa tela preta, o que ela significa. Eu me incomodo muito que tem alguns alunos que não colocam nenhum nome, só botam o nome do celular, né? LG, K32E, e aí ainda fica tudo... Mas, ao mesmo tempo, tem algo problemático de nós, professores, ficarmos tão inseguros com isso, porque na sala de aula a gente tinha muito poder, e no Zoom a gente não tenta, a gente tem que ficar implorando, por favor, ligue a câmera, diga alguma coisa. Na sala de aula a gente falava assim, fiquem quietos para a gente... Ô, Charles, aula. Fala. Tô esperando o seu artigo, que você disse que ia convencer a gente, né, que é ótimo os alunos estarem com a tela preta. Eu escrevi sobre isso, vou compartilhar com vocês. É um artigo sobre arte, pedagogia na pandemia. E eu faço um elogio disso, eu acho que é um panóptico ao contrário, Edgar, porque todo mundo vê o professor não vê ninguém, entendeu? E isso pode ter alguma potência também. Mas, Charles, eu fiz, se você quiser, depois eu compartilho com vocês no estado em que está, eu fiz uma lista de motivos pelos quais as pessoas não abrem a tela, né? Que legal. Que maravilha. Eu quero entender isso. Só em 13 agora. Bacana. Aí vocês me ajudam, a gente vai aumentando a lista. Com certeza. Agora, uma coisa só para colocar com relação a esse evento. Veja, é um evento de tiro curto, né? A gente está se reunindo aqui e acaba, não tem a próxima aula, outra aula, outra aula, outra aula. Quer dizer, do ponto de vista das aulas, você faz uma avaliação diagnóstica, tenta entender melhor qual é a relação das pessoas com isso, e vai fazendo testes, que podem ser mais ou menos bem-sucedidos, né? Mas eu acho importante fazer esses testes. E é importante justamente lidar com o problema da ira. Na verdade. Se sentir ofendido, né? Porque os outros estão com a tela fechada. Você não vai fazer teste nenhum. Eu queria dizer que uma experiência recente que eu fiz é que quando eu peço, olha, galera, vou tirar foto, é a última aula do semestre, todos, por favor, liguem as câmeras, aí de repente aparece todo mundo que trabalha desde o início, que eu nunca tinha visto, mas que se arruma pro selfie, entendeu? E aí eu fiquei pensando, talvez se toda aula eu disser que a gente vai fazer um selfie, pelo menos eles dão um alô, né? Não sei. É uma maneira. Mas, enfim... continuamos experimentando. E enfim, eu acho também que vai ser híbrido, o que vai continuar. E acho que tem umas potências desse modo também virtual. A gente vai ter que correr atrás de explorar essas perspectivas. Então, tá. Obrigado mais uma vez, Edgar. Obrigado a todos que puderam comparecer, pessoal que participou com as perguntas, pessoal que ligou as câmeras, dando a sensação de que a gente estava ali aqui conversando com alguém. Obrigado ao pessoal da coordenação, acho que a Nelise e o Miguel estão aí, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Só agradecer mesmo, professor, pelas palavras, e a gente sempre pensa, né, que filosofia está tão longe, né, da sala de aula, do dia a dia. Charles sempre fala isso, né?
E ouvir o professor falando, a gente vai pensando nesses exemplos do dia a dia, da sala de aula, do cotidiano, e trazendo um pouquinho da filosofia para essa realidade. Interessante é que ele traz situações do cotidiano da sala de aula para discutir conceitos complexos, né, para muitos, até para mim, claro, que não sou da área da filosofia, mas que a gente consegue entender, vivenciar, talvez as nossas práticas agora fiquem mais tranquilas em relação a isso. Então, gostei muito da forma como o professor trouxe as questões e a sala de aula, a autobiografia, como você brincou, você está falando de você, da sua realidade, da história da filha que ficou muda, o que quer dizer esse silêncio, o que quer dizer essa tela preta, o que quer dizer abrir a câmera, se arrumar e tirar uma foto, agora eu vou tirar foto, então agora eu vou aparecer, esses silêncios querem dizer muita coisa. Então, muito obrigada, professor, sua contribuição foi muito importante para a gente, sobretudo nos tempos em que estamos tão distantes e também tão próximos, né, um do outro. Obrigada. Obrigado, Annelise. Eu só não queria encerrar sem dizer que o Charles sempre foi uma referência para mim, né? Tanto pela consistência teórica, enfim, como pela ousadia de abrir novas frentes de enfrentamento filosófico, né? Desde a filosofia com arte, a filosofia pop, etc. Filosofia pop, ele sempre traz essa aula maravilhosa para a gente nas reuniões, né? Estamos juntos, galera. Sempre. Criando uma pedagogia pop. Então, agradeço a todo mundo, os colegas, os professores de seminários, e só reforço essa fala do Edgar. A gente vai replicar, né? Essa gravação, vamos fazer mini encontros, né, com cada grupo. Se possível, se for possível, né, conseguir dar um retorno para o Edgar. Eu posso compartilhar o seu e-mail, Edgar, eu não sei, ou o seu Facebook, eu não sei. As pessoas podem, que esses retornos são sempre muito legais, eu sei disso, não sei. O que você quiser. Eu por hora, dou o primeiro passo, eu mando esses slides para vocês, e eu vou catar a lista, né, no estado que ela está, das 13 razões, e mando também. Se vocês puderem me dar de feedback, agradeço enorme. E eu mando para vocês o texto dos loucos das lives, que eu prometi. Opa. Já está pronto, publicado, inclusive. Então tá, pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Nos vemos em breve em um outro Zoom. Boa tarde, gente. Bom café para vocês. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, até a próxima. Boa tarde, obrigada.